Fala galera, espero que vocês estejam preparados para uma nova aventura no mundo demoníaco, porque hoje a gente vai testemunhar o Iruma revelando o verdadeiro poder dele de novo, só que agora um que a gente nunca tinha visto. De repente, numa cerimônia de premiação repleta de reconhecimentos e desafios, o nosso herói estava prestes a dar um passo audacioso rumo à liderança. Só que calma aí, o que será que o Iruma vai aprontar lá no Hell Hell? E qual será o efeito desse novo tiro com arco dele, né? Como é que ele se tornou completamente quebrado com relação a todos os outros demônios? Eu vou te contar isso tudo hoje, então já prepara a pipoquinha que a história é boa e vem comigo. Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Benas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só galera, a cerimônia de premiação do Battle Party já estava sendo conduzida pela Meri, né? Tudo começou ali, ela elogiou bastante os alunos pelos esforços, destacando a segurança do evento, né? Sem incidentes e tudo mais, porque nada de ruim aconteceu dessa vez e os prêmios foram entregues. E tiveram grupos que receberam, inclusive, só que o seu chefe recusou isso daí, priorizando o apoio aos outros, reconhecendo outras pessoas como fundamentais para o sucesso do grupo e tudo mais. E depois dessa cerimônia, o Kalego começou a explicar que, embora a Trickle Art garanta uma promoção, né, para cada um daquele grupo, exige uma certa limitação nas classificações que os professores podem conceder. Para você alcançar o rank 6, é necessário passar por um exame especial, o Scala, administrado pelas 13 coroas. O Iruma, ele recebeu uma recomendação, inclusive, para fazer esse exame, que exige uma contribuição significativa ao mundo demoníaco, né? Inspirado então pelo Mephisto, que sugere que o Iruma acabe fundando um novo país, ele fica meio hesitante, mas decide seguir em frente para honrar toda a confiança dos seus amigos. O Iruma e o Mephisto chegaram ao Hell Hell Wilds, onde eles encontraram o Many Ears lá, que é uma raça demoníaca sensível ao som e com uma baixa habilidade mágica. O Mephisto, ele planejava fundar um país seguro para que os Many Ears ficassem por ali e sugeriu ao Iruma ser o líder desse país, utilizando a sua conexão com o Sullivan para isso. O Iruma hesitou, só que ele acabou aceitando isso, exceto por Nova, né, que apareceu, um jovem Many-Ear que se opõe a isso, criticando toda a dependência do seu povo e desafiando os valores da comunidade. O Iruma reagiu até com um sorriso, né, e ele acabou plantando uma semente de dúvida naquele momento na crença de Nova, porque quando ele interagiu com Nova, o Iruma refletiu sobre o seu passado e decidiu que antes dele assumir a liderança, ele precisava entender melhor o seu grupo. Noah ficou relutante em seguir em frente e tal, mas resolveu ser o guia dele. Ele foi incentivado por Alice e Clara a participar dessa missão. Durante o tour, Noah expressou seu desejo de ver todos os Many-Ears independentemente livres da servidão, enquanto Iruma se ofereceu para ensinar a eles magia, o que resultou num momento emocional, quando Noah aprendeu a cultivar uma planta. O trio começou a ensinar magias ali às crianças Many-Ears e o Iruma sugeriu uma aula improvisada. Durante essa aula, os alunos compartilharam os seus sonhos e Nova incentivou cada vez mais eles a seguirem as suas inspirações. Entretanto, Mumu, que apareceu ali, né, também era um Many-Ear, se opôs a isso, insistindo que as crianças deveriam focar no treinamento auditivo, porque eles já eram muito ruins de audição. E isso levou a um confronto entre ele e Nova, simbolizando uma luta entre conformidades ali de liberdade. Depois da partida de Iruma e dos seus amigos, Alice começou a questionar Mumu sobre a sua postura mais rígida, e Mumu revelou que permitiria que Nova seguisse os seus sonhos, revelando as dificuldades auditivas de Nova, o que acrescentou uma nova camada a esse conflito. Assim, o Iruma, Clara e o Asmodeus, eles tentaram construir um futuro mais promissor possível para os Many-Ears, equilibrando as expectativas culturais e também todas as aspirações que estavam acontecendo no presente. Mumu explicou que a condição de Nova gerava uma ansiedade sobre o seu futuro, e ele não queria que outras crianças que tenham uma boa audição fossem influenciadas pela insegurança dele. O Nova, por sua vez, ele começou a explicar ao Iruma que os Many-Ears com orelhas pretas, eles enfrentavam duas opções: serem vistos como uma espécie em extinção e tratados com compaixão, ou serem treinados como assistentes dos Many-Ears normais. Ele confessa que não queria ser protegido ou se tornar um assistente, ele preferiu estudar magia e fortalecer o seu próprio corpo. Só que ele percebeu que muitos ao seu redor acreditavam que ele agia por desespero para poder encontrar um lugar no mundo demoníaco, enquanto ele se sentia motivado, deixando o legado para o próximo demônio de orelhas pretas que ia nascer. O Iruma, ele ouviu isso tudo atentamente, e a gente sabe, galera, como o Iruma é, ele não consegue ver as coisas negativas ali, e ele realmente se recusava a aceitar a visão negativa de que Mumu impôs ali, entendeu? Então ele elogiou Nova por toda a perspectiva otimista, ressaltando a importância das suas contribuições, inclusive com a cenoura que ele cultivou lá com magia. O Iruma, ele demonstrou que o trabalho do Nova tem valor, e ele mordeu a cenoura
cenoura para comprovar que era de uma boa qualidade. Surpreso com o sabor excepcional, inclusive, da cenoura, o Iruma ou Asmodeus, é claro, reconheceram o seu potencial e começaram a formular planos justamente para capitalizar sobre essa descoberta, começar a ganhar mais dinheiro. No acampamento principal, então, Mumu começou a refletir sobre sua dureza com Nova e todas as suas motivações em proteger a raça dos Many-Years, mesmo que isso significasse desapontar o jovem. Em meio a esses pensamentos ali, Amaryllis das 13 Coroas apareceu, interessado justamente nas cenouras, o que começou a criar um problema ali entre os Many-Years. Mumu tentou se desculpar por oferecer algo que considera inferior, só que Amaryllis acabou elogiando as cenouras e propondo comprar elas por um preço elevado, o que deixaria os Many-Years muito surpresos, muito animados e com uma grana bacana. O Iruma, ele mencionou a possibilidade de vender as cenouras no famoso restaurante Warcry, aonde os reis demônios costumavam se reunir. Ele começou a falar sobre a empolgação de experimentar a comida do local, enquanto David, que já trabalhou lá, também se entusiasmou com essa ideia. Todos perceberam então que associar essa cenoura a restaurante de prestígio pode tornar a cenoura famosa, algo que eles nunca imaginaram. Só que Nova acabou revelando que ele só conseguiria cultivar 5 cenouras por dia, o que leva Mumu a sugerir que todos acabassem colaborando. Todos poderiam produzir cenouras, o que levaria uma quantidade absurda para poder vender para Amaryllis, no final das contas. E com essa ideia, totalmente diferenciada, Nova declara que eles criariam uma fazenda de Many-Years, simbolizando a esperança no futuro promissor para o seu povo. Mumu ficou emocionado, reconheceu a importância dessa mudança. A cenoura dos Many-Years, que sempre foi cultivada apenas para o consumo da comunidade deles, agora poderia ser uma fonte de reconhecimento e prosperidade para toda a raça, mudando a história deles e a perspectiva do mundo demoníaco. Essa transformação representava uma nova era para os Many-Years, onde as suas habilidades de toda a tradição poderiam ser valorizadas e compartilhadas. Foram direto para o trabalho cultivar a terra plantando as sementes. E agora, com o Mephisto tendo retornado, observando ali, ficando ainda mais confuso do que antes do que estava acontecendo, né? Pensando que muitos daqueles Many-Years, o que eles estavam fazendo numa fazenda, ele foi perguntar para o Iruma sobre essa nova reviravolta nos acontecimentos, aonde ele viu os ensinamentos não só às crianças, mas também aos adultos. Assim, o Mephisto perguntou ao Iruma o que estava acontecendo e Mumu perguntou ao Mephisto se ele ouviu as notícias do Iruma, o que ele disse que não. Mumu pediu desculpas por não consultar ele antes, mas a reunião de design foi muito intensa e no final, Mumu sentiu que criou algo incrível. Então Mumu e Iruma apresentaram ao Mephisto uma placa com as cenouras e tudo mais, que era onde eles queriam aplicar a marca, que foi aplicada em vários produtos ali. Então assim, meio confuso, o Mephisto exigiu saber mais sobre essa situação. E aí foi contado para eles, pelo Iruma e Mumu, o que aconteceu enquanto ele estava fora, terminando com o Mephisto comendo a cenoura e comentando sobre quão deliciosa ela é. Mumu explicou que todos os contratos com os restaurantes e afiliados da família Asmodeus e outros estavam acontecendo enquanto eles estavam conversando ali, o que surpreendeu o Mephisto com quão rápido isso foi. Só que Mumu disse que ele se sente como se estivesse sonhando. E o Mumu admitiu que sempre pensou que os Many-Years, cara, não serviriam absolutamente pra nada, exceto pra sua audição, e usar ela pra servir aos demônios de alto escalão. E por causa disso, ele pensou que o seu valor só poderia ser determinado por conta dos demônios. Agora ele percebeu que eles mesmos são quem decidem o seu valor, e que a sua fraqueza deles não conseguirem ouvir e tal, cara, era uma coisa que não impediria eles de fazer outras coisas, entendeu? Acho que a história desse momento foi mais uma parte de superação. O que dava um profundo envergonhamento para eles, agora se tornou uma coisa que dá uma força para eles continuarem. Agora a possibilidade para eles foi trazida diante dessa fazenda aí, graças ao Nova, e eles devem tudo ao Iruma, que ajudou eles a ouvir a voz e abrir os seus olhos. Depois que Mumu saiu, Mephisto disse ao Iruma que estava surpreso que os Many-Years foram capazes de encontrar o seu valor e de se tornarem independentes, e que essa fazenda daria a eles uma razão para permanecer na Terra. E ele considerou a fazenda a solução perfeita para o problema deles, cara. Perguntando ao Iruma se ele que planejou tudo isso. O Iruma disse que simplesmente ele não queria pegar o futuro dos Many-Years, o sonho do Nova, e embora ele pudesse parecer um sonho meio ganancioso, ele não queria fazer os caras desistirem de nada. Então as palavras dele fizeram o Mephisto lembrar do Derkila, que ele disse sobre não precisar de um guia. E aí nessa hora ele perguntou ao Iruma se ele não vai descartar nada, o que ele acabou confirmando que não vai, deixando o Mephisto emocionado. E ali o Mephisto do lado do Iruma até perguntou se o Iruma gostaria de um guia, se fosse numa viagem e tal, e o Iruma admitiu que sim, o que o Mephisto ficou só observando. Em outro lugar, Henry confronta Narnia com raiva sobre todos os relatórios que foram feitos sobre a implantação do pelotão Exarcinfeng lá para o sul. Depois de um pouco de silêncio, Narnia disse a Henry que ele simplesmente enviou o esquadrão para lidar com um problema que ele sentiu que influenciaria com certeza o mundo demoníaco se não fosse controlado.
Henry, por alguma clareza em Narnia, informou que o exame escala administrado pelo Mephisto levou um impulso para que os Many-Years se tornassem independentes, e ele sentiu que se os demônios de alto escalão não fossem capazes de usar isso como costumavam fazer, eles começariam a se opor, e portanto o equilíbrio do poder do mundo demoníaco acabaria caindo. Henry disse a Tenari que enviar esse exército, os Fang lá, seria uma reação talvez exagerada da parte dele, especialmente porque essa unidade estava sob o comando direto de Narnia. Então assim, ele esperava que Narnia tivesse notificado de antemão, só que acabou que não aconteceu. Ele se aproximou do Henry e disse que simplesmente não viu necessidade de fazer isso, já que agora os dois são membros das 13 coroas. E provavelmente nesse momento, cara, já era tarde demais para deter os Fangs que foram enviados. No assentamento, várias crianças usando magia começaram a cultivar as cenouras. E os Many-Years lá, mano, no ritmo que estava sendo feito, elas poderiam atingir uma cota muito absurda com o Amoríris no final das contas. E o Mephisto, ele perguntou ao Iruma se ele tinha certeza de que isso não vai mudar a embalagem, tirar o seu rosto, só que o Iruma perguntou se é porque ele não gosta ou algo do tipo. E o Mephisto esclarece dizendo que ele sente que não fez nada para merecer o rosto dele sendo aplicado em todas as mercadorias. Mas Mumu e o Iruma dizem que isso foi tudo graças a ele e que os Many-Years conseguiram encontrar esse novo lar. De repente, os Many-Years ouviram a chegada de novas pessoas, com Nova e Iruma notando um pouco mais tarde. Com certeza, os Fangs chegaram lá, com o líder chamando inclusive por todos ali. O Mumu se aproximou do coronel perguntando o que traz um demônio desse patamar ali, mas o coronel forçou todos a prestarem atenção. Ele perguntou ao Mumu qual era a patente e ele disse que era a patente 2, o que deixou o coronel muito enojado com um demônio de baixa patente como ele tentando falar com ele, cara. Como se fossem iguais ali. Mano, ele ficou boladão. E aí, Nova tentou se levantar, falar ali pelo Mumu e tal, mas não adiantou. O coronel forçou o garoto a se ajoelhar usando a sua autoridade. E aí o coronel sacou um mandado de busca dizendo que os Many-Years tinham que cooperar enquanto ele inspecionava todas as tendas e apreendia qualquer coisa suspeita. Nova rejeitou isso com muita raiva, mas o coronel se aproximou dele, levantou o pé sobre a cabeça dele para pisar nele e felizmente o Iruma salvou ele enquanto chamou o coronel de cruel por tentar pisar no cara sem motivo. Só que o coronel reconheceu o Iruma como neto do Sullivan, que estava atualmente fazendo o exame Scala, aonde ele disse que ele provavelmente seria reprovado. O coronel gritou que os Many-Years estavam proibidos de cultivar naquela terra a partir de hoje. Mumu perguntou o porquê, mas o coronel se recusava a responder, simplesmente dizendo que a resistência continuaria a marcar eles como criminosos e os prenderia por conta disso. E o coronel então revelou que o seu nome era Ami Azami, mano, e que a autoridade desse lugar pertencia a ele agora. O seu nome, no entanto, alertou o Iruma. Enquanto o Iruma pensou no que ele acabou de ouvir, Azami começou a trabalhar, tacando fogo nos campos, destruindo todas as mudas, e Nova exigiu que ele parasse, mas o Azami se recusou, reafirmando que o cultivo da terra estava proibido e agora todos os produtos seriam destruídos. Nova começou a atacar com raiva, revoltado. Azami criou ali uma barreira para manter ele longe, confirmando ao Iruma que Azami era parente do Kiryu. Pois é, galera, está voltando talvez o irmão do Kiryu. Os Many-Years assistiram aquilo tudo horrorizado, enquanto o seu sustento parecia acabar diante deles. E uma nova pergunta apareceu: por que os demônios como Azami têm que tirar tudo deles? Azami, no entanto, simplesmente zombou do Nova como um demônio de baixa patente também. E enfurecido por essa crueldade do Azami, o Nova ele declarou que nunca perdoaria ele por isso e que um dia mataria ele. Só que o Iruma, o Asmodeus e a Clara apareceram ao lado dele, com o Iruma sacando o arco e flecha maravilhoso. Essa parte foi a parte mais épica. Sabe por quê? Porque o Asmodeus e a Clara se desculparam pelo atraso, explicando que estavam evacuando as crianças primeiro, pelo que o Iruma agradeceu. O Iruma então falou pro Nova que ele não deixaria o trabalho duro de todo mundo desmoronar, tranquilizando ele. Azami viu o Iruma sacando a flecha, né, pra poder fazer o que ele tinha que fazer, dar-lhe a flechada braba, e mesmo que ele estivesse apontando a arma para toda a patrulha da fronteira demoníaca, essa ofensa não seria esquecida. Mesmo que ele seja o neto do Sullivan, ele teria que pagar por isso. O Azami acrescentou que a sua magia de linhagem era incrivelmente forte, então a sua flecha não afetaria ele. Isso faz o Asmodeus se lembrar do Devínculo e também como Iruma não conseguiu atravessar a barreira do Kiryu no passado. Mas assim que ele se preparou para contra-atacar o Iruma, ele começou a resmungar, e nesse momento específico veio o flashback do Iruma perguntando a Bashiko sobre se despertar, né? Botar mais mana no arco e flecha para fortalecer ele. E ela até disse que é bom ter mais mana, mas criar uma flecha de alta potência como ele quer, requer logicamente uma imaginação muito forte, ter uma mentalidade muito boa. Em outras palavras, ter espírito de luta, galera. Tudo que o Iruma precisava fazer para fortalecer a flecha é dizer os sentimentos dele em voz alta e gritar perfure através dela. E o que ele estava fazendo atualmente era exatamente isso. Com certeza,
depois de dizer isso várias vezes, o Iruma disparou um tiro perfeito que literalmente perfurou a barreira do Asami e derrubou o chapéu dele da cabeça, deixando todos os exércitos dos Fangs ali em descrença. Ninguém estava entendendo. Em resposta a isso, o Asami ele começou a rir e depois de se acalmar ele disse ao Iruma que ver esses pirralhos aí todos irritadinhos trouxe à tona o seu lado mais cruel. Ele disse ao Iruma e os seus amigos que se as pessoas se comportassem mal, sejam crianças ou até mesmo bebês, ele puniria severamente essas pessoas. E nesse caso, ele gritou que todos eles estavam presos por desafiá-los. Só que pro choque dele, acabou que no final Mephisto apareceu de repente do lado do Asami. O Mephisto disse ao Iruma que ele precisava pensar um pouco mais nas coisas e não jogar fora sua posição tão facilmente. Mas quando viu ele defender os Many Years, apesar da sua própria impotência, o Mephisto chamou isso de qualidade de um rei, galera. No entanto, o Mephisto também disse ao Iruma que a sua luz ainda é fraca e ele levaria a um lugar onde ele poderia brilhar mais forte como fazedor de reis. Pois é, galera, mostrando que mais uma vez ele fez um enorme buraco no topo da barreira do Asami, deixando todo mundo maravilhado nesse momento. Ou seja, o Iruma mais uma vez está mais próximo de se tornar o rei demônio e está despertando os poderes dele cada vez mais com cada aprendizado que ele vai a cada momento. Rapaz, o negócio tá ficando bom, hein? Cada coisa nova que vai acontecendo com o nosso Iruminha eu vou trazendo aqui no canal. E eu espero que você goste e dê o seu like aí pra dar essa força, se você curtiu, obviamente. Comenta aí também o que você acha. Iruma vai se tornar o rei demônio ou não vai? Eu acho que vai, mano. Tá cada vez mais próximo, cada vez mais chegando ali. Se ele, por nadar e morrer na praia, não vai ser legal pra gente, não. Então comenta aí e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você acompanhar mais coisas de Iruma. É o que eu falei, sempre que tem novidade, eu tô trazendo coisa nova. O Iruma tá aí na batalha pra subir pro escalão 6 e daqui a pouco a gente vai ver ele lá como Yod, ou melhor de tudo, como o novo Delkira da parada. E eu espero vocês pra ver isso aí nos próximos vídeos, tá? Tamo junto sempre, família. Beijo no coração e eu vejo vocês na próxima. Valeu!